num espelho poético da condição insular. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, meu caro Dionísio Sousa, Excelentíssimas autoridades autárquicas, senhores convidados, família do Sr. Padre Coelho de Sousa, meus companheiros de painel, de conferências desta noite. Estamos aqui reunidos hoje para comemorarmos a atribuição de uma bem-merecida medalha de reconhecimento por mérito e honra municipal angrense ao nosso querido, saudoso e bem lembrado Padre Manuel Coelho de Sousa. Começo, todavia, por deixar uma grata palavra de louvor e congratulação ao município angrense por esta tão significativa e exemplar iniciativa. E bem assim uma saudação ao meu velho camarada filósofo, Luís Sousa, que tanto se tem empenhado na divulgação dos legados do seu tio e que, bem o sei, de perto emprestou a esta cerimónia um louvável empenho de acompanhamento e a este nosso painel deu a responsabilidade que gostosamente partilho com os meus amigos Cláudia Cardoso e Padre Júlio Rocha, membros de uma geração mais nova, que afinal o próprio já vi nascer e crescer e afirmar-se nestes desafios, exigências e indeclináveis compromissos, que são sempre, para todas as gerações e em todo lugar, aqueles que decorrem dos valores da cultura, da educação e do desenvolvimento integral das pessoas e das instituições em conjunto e numa comunidade de destino. Várias foram as homenagens e praticamente tive o gosto de em todas participar, que foram anteriormente prestadas ao Padre Coelho de Sousa, na sua dileta e natal Vila de São Sebastião, onde nasceu a 30 de setembro de 1924, mas também aqui nesta Câmara, que em 2001, por proposta da então vereadora Luísa Brasil, lhe concedeu o título de cidadão honorário de Angra do Heroísmo, atribuindo-se na mesma altura o seu nome a uma rua daquela vila, na mesma altura em que foi inaugurado um monumento busto também em sua memória, tudo integrado num bonito e significativo programa cultural e artístico, ao qual o jornal A União se associou com a publicação de um suplemento especial sobre a vida e a obra do seu antigo diretor, no qual tive enseios de colaborar em conjunto com Alan Oliveira, Dionísio Sousa, que agora retoma, digamos assim, o facho desta homenagem, mas também entre outros colaboradores, que recordo foram Félix Rodrigues, o jovem jornalista Luciano Barcelos, o então Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Luís Cunha, o Padre Barcelos Mendes, José Luís Sampaio, a professora Maria Lourdes Paulo Dias, a Rita Fagundes e Valdemar Mota. Já lá vão 13 anos. Porém, anteriormente, em 1988, haviam já sido assinalados os 65 anos de vida do nosso homenageado, 40 do seu sacerdócio e 25 de trabalho pastoral naquela então freguesia e paróquia onde fora colocado em 1963 e onde exerceu até à morte no dia 2 de setembro de 1995, com 71 anos. Para trás foram, entretanto, ficando sucessivas etapas e marcos da sua vida. A infância rural, com a família em São Sebastião, e os primeiros contatos com esse pequeno mundo circundante, laboral e socialmente polarizado a meio caminho entre Angra e a antiga Praia da Vitória, aquela mesma
que lhe pedi recordasse como solidariamente o fez em 1982 para os nossos primeiros números do Jornal da Praia. Depois foram os estudos eclesiásticos e a ordenação sacerdotal em 1948. E ainda a profícua e marcante docência de língua portuguesa no Seminário Maior da nossa Diocese durante 4 anos. Depois, a ida para a Espanha, a frequência do curso e o bacharelato em Filologia Românica na Universidade de Salamanca, entre 51 e 53, e o antecipado e definitivo regresso, por razões de saúde, à nossa ilha. Foi-lhe então atribuída a capelania da Casa de Saúde de São Rafael, em 1954, e a chefia da redação do Jornal A União, desde 1956 até 1963. Depois, a lecionação no Seminário e Colégio dos Padres de Damião, na Praia da Vitória, e mais tarde no Liceu de Angra, ou ex-escola secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Por fim, o regresso ao Jornal A União, primeiro com o adjuvante de Monsenhor José Machado Lourenço, entre 1976 e 78, data em que assumirá até 1994 o cargo de diretor daquele venerável e tão fecundo vespertino, recentemente e em muito má hora irresponsavelmente extinto. E foi nesta tão difícil época, coincidindo com os finais do politicamente chamado Verão Quente, com a primeira estabilização constitucional portuguesa e com o arranque das labutas para a primaveril consolidação da autonomia regional, que Coelho de Sousa escreveu e proclamou de novo e em coerência constante o seu posicionamento e os seus ideários de serviço nos seguintes termos: servirei respeitando as autoridades legitimamente constituídas, livre de qualquer pressão interna ou externa de governos, movimentos ou partidos, grupos ou qualquer outra força impositiva ou interesseiramente paternalista. Servirei pelos direitos e deveres que se deduzem do Evangelho e da doutrina atual da Igreja, retamente interpretados. Servirei pelos direitos do homem e a Constituição da República e a lei da imprensa, que aqui e agora nos conferem. Pregador, orador, escritor, professor, artista e jornalista, com 15 variadas e múltiplas facetas de valência na contagem recente de Dionísio Sousa, talento, portanto, de reconhecidos méritos, Coelho de Sousa levou a sua palavra tocante a púlpitos, encontros de espiritualidade e tribunas em todo o arquipélago, no país e também nas nossas comunidades emigradas, que visitou com apreço e dedicação atenta, conforme está documentado no seu livro de crónicas Na Rota da Imigração Amiga, publicado em 1983, e que começou a escrever, diz ele, no silêncio reconfortante do isolamento de Sandling, rancho perdido na vastidão do Vale da Califórnia, para contar então, como salientou, sob o peso da gratidão e admiração respeitosa, quanto vi e ouvi, saboreei e ajuizei, nesta peregrinação ligeira mas compensadora que fiz por terras de imigração fraterna e amiga. Nessa obra, que passarei a referir mais em pormenor, a par de uma descoberta sociocultural, civilizacional e antropológica, talvez até surpreendentemente inesperada, da verdadeira imagem dos Estados Unidos para além do que se vê e vive, pretendeu Coelho de Sousa entender, e cito, e aceitar o modo de ser e viver desta gente amalgamada em etnias distintas e distantes, até porque os povos são como as pessoas, são elas mesmas, com virtudes e com defeitos. E neste contexto sociocultural, ele acentua mesmo com grande pertinência ainda atual. E cito:
Quem nasceu e vive como nós, fora dos Estados Unidos, faz uma ideia deste grande país que poderá correr riscos de não ser exata ou de deslustre. É que a maioria de nós ajuiza desta nação através das coboiadas filmadas, das drogas consumidas, dos shows desnudados, das bombas explosivas, das bases impostas, as Cubas e os Vietnames perdidos, os Porto Ricos dominados, Alascas comprados, El Salvadores comprometidos, e os imigrantes fixados e as encomendas recebidas, e mais, etc, etc. A verdade é que os poderosos Estados Unidos não são apenas isso que é mau ou malfazejo. Entendimento este que Coelho de Sousa não deixará, aliás, de recomendar que fosse projetado e aplicado a todos os campos, mesmo aqueles outros, à primeira vista, distantes dele, como são os da diplomacia ou os da geopolítica. E escreve assim: e aqui fica uma imagem desta nação, que nem sequer podemos avaliar em totalidade com isenção e requinte, se pensarmos apenas na hospedagem que damos ou recebemos ali nas lajes, mais os riscos e os réditos que corremos, e nos chegam por tal cedência ou presença cada vez mais importante, mais perigosa ou mais respeitável de parte a parte, que uma coisa é ser hóspede e outra é ser dono. Esse livro, escrito após a grave doença que o afetou, sendo pouco conhecido, é, todavia, uma bela e notável narrativa de viagem, muito reveladora da interpretação pessoal e direta, crítica, mas objetiva, que Coelho de Sousa fez dos Estados Unidos e do Canadá. Em primeiro lugar, e naturalmente, a partir dos seus contatos guiados e das vivências tradicionais com que se deparou, com as respectivas com que se deparou nas comunidades açorianas da nossa diáspora americana, com as respectivas e tradicionais festas populares, com as suas queixas, diversões, trabalhos, carências, problemas e conquistas sociais e culturais, mas na qual, para além de tudo isso, que relata, há outras, ainda menos conhecidas e talvez mais excepcionais páginas entre a crónica e o esboço do ensaio breve, onde a sua sensível alma de artista e de poeta, a atenta observação da natureza e dos ambientes e a sua fina capacidade expressiva ganham relevo e recorte estilístico, nomeadamente perante as paisagens deslumbrantes que o encantaram e nas quais, à semelhança do escritor, ecologista e naturalista escocês-americano John Muir, que foi um pioneiro, criador dos parques naturais da América e apelidado de profeta da vida selvagem e cidadão do universo, onde podemos ler, dizia, por exemplo, o seguinte: era um grandioso e único templo, onde as rochas de granito se erguem a alturas fantásticas, desafiando as subtis grimpas góticas da Europa ou os nublados céus de Nova Iorque, e por algumas delas descem as águas destilhadas de gelos eternos em catadupas cantantes e transparentes que se alargam pelas fendas do vale paradisíaco. E depois de comparar tristemente toda aquela ordem natural, o cuidado público, o respeito patrimonial e o civismo dos visitantes e das autoridades públicas responsáveis, depois de comparar, digo, aquilo que via com o que por cá se via também, mas ao contrário, e parecia ser tolerado, e às vezes ainda hoje parece, desabafava do seguinte modo: tudo ordem, tudo respeito, tudo beleza. Faz-me lembrar o desalastro e o desrespeito de outros sítios desta ilha, abandonados, desprezados. Mas porque hei de eu sujar o meu encanto extasiado em Yosemite com a lembrança das porcarias invencíveis da minha amada terra natal? Para logo escrever
deste modo, o seu fascínio, numa prosa sentida, muito próxima ou análoga àquelas modelizações bucólicas mais típicas do romantismo, do saudosismo e do simbolismo que a sua poesia, com influências de Bernardin e Garrett, por exemplo, igualmente trairá, e que, por outro lado, insinuam uma perfeita e rigorosa teoria estética, exemplarmente adequada e aplicável em idêntica fenomenologia da percepção e da representação visual ao campo da pintura. Escreve assim: ai, o que será este vale paradisíaco coberto de neve no inverno? Vejo as fotografias, deliro, e os poentes cor de fogo em contraluz de abismar, e o canto dos ribeiros engrossados nos degelos primaveris, mais as sombras doces acolhedoras do verão reaquecido. Um encanto. Adão e Eva talvez não tiveram maior beleza original. A gente mergulha-se no mistério da natureza extasiante, alcandurada ou profunda, com pinceladas de ouro e verde esmeralda, com raios de luz suave e chilreios de melodias angélicas. Como será que a natureza engendrou tanta beleza junta e contrastante? Visão sublime esta, do mesmo mundo que ele encontraria e que repetiria na própria Califórnia, escrevendo assim: o sol não se esconde sem pintar de rubro as nuvens que molduram a paisagem exuberante e farta de frutos e flores neste mês de outubro, com recolhas de uvas e maçãs, amêndoas e nozes. Agora já se podem aceitar aquelas imagens reproduzidas em fotografias exatas ou pinturas bem doseadas de escarlate e opalina em profusão espantosa e envolvente que nos pareciam exageradas, pura combinação de cores quentes, sem transparência real. Enganámo-nos, por mais que os artistas tentem arquivar na tela ou no postal estes poentes de ouro e sangue, roxo vivo e azul fortíssimo, com estampagens negras e recortadas das árvores e casas rancheiras, jamais o conseguirão cabalmente. É que pode fixar-se a imagem, mas o ar puro, tonificante, esse escapa à lente e ao pincel. Fica marcado em nós subtilmente na pele e na retina, com um êxtase sem par e inesquecível. Regressemos, porém, à nossa casa, com o nosso Padre Coelho, nisso retomando o nosso tema de hoje, o meu tema de hoje, que é a sua obra enquanto ou como espelho poético da condição insular, porquanto, como se provará ainda e confessou ele próprio, deixar os Açores rumo à estranja não é coisa fácil para quem sempre viveu agarrado de alma e coração a estas pedras roliças e trementes que são as nossas ilhas perdidas neste mar de mistérios e riquezas atlânticas. De resto, é exatamente essa mútua pertença do homem vivo e concreto, à imagem da sua obra e das obras vivas e concretas à imagem do seu sujeito criador, que hoje, embora mais sucintamente, veremos de seguida e para cuja articulada confluência retomarei, entretanto, algumas das minhas notas anteriores, resultante de um já antigo acompanhamento de leitura e estudo da obra de Coelho de Sousa e de um convívio pessoal bastante próximo, que durou com amizade e mútua estima e admiração muitos e saudosos anos. Ao preparar esta conferência e ao recolher apontamentos para a sua elaboração, dei por mim a ser como que visitado por imagens do nosso amigo Padre Coelho de Sousa. Representações de memórias vividas e tão vivas
que foi como se me estivessem presentes, vindas do passado ao presente, ou então a esse pretérito fosse eu conduzido pelo mesmo caminho misterioso da subjetividade memorial e imaginativa. Já não falo daqueles retratos que todavia poderia fazer alongadamente noutra ocasião, ou sociologicamente trazer à análise de como seria o cotidiano da existência insular terceirense lá pelos idos anos 30, 40 ou 50 do século passado português e açoriano e do pós-guerra mundial. Circunstância mental, temporal, religiosa, doutrinal e histórica que foi a de Coelho de Sousa e a de outros, como José Enes, Cunha de Oliveira, Queatano Tomás ou Francisco Carmo, e do mundo em que nasceu e se formou, no qual estudou, pensou, sonhou, amou e sofreu, escrevendo assim entre e face à dura realidade fechada e retrógrada, cruel e ignorante, invejosa e vingativa, medíocre e presunçosa destas ilhas, que toda aquela geração mais culta, aberta e criadora terá sentido naquela altura, como ainda hoje muitos sentem, não só pelo acesso, afinal, privilegiado para ele e para eles, que tiveram a uma educação humanista de alto nível, de nível médio ou mesmo superior, e não só no muito intelectualmente qualificado escola do Seminário de Angra, quanto no estrangeiro, Itália e Espanha, Roma e Salamanca, num duplo movimento de aproximação e de consciencialização da unidade açoriana, por via da comunidade diocesana, dos padres e alunos, professores e estudantes desse seminário, do nosso Seminário de Angra, quanto também e fundamentalmente pela ida e pela recepção a outras terras, a outros horizontes, outras ideias, possibilidades de ação e mesmo a algumas utopias generosas. Mas regressemos às imagens da memória nossa, repartidas em outros tantos pequenos pedacinhos refletores e compósitos de um único espelho, como aquele que o padre Manuel Bernardes, tão dileto literato e influente modelo para Coelho de Sousa, e que influências bem claras deixa no seu livro Migalhas, publicado em 1987, encontrou ele para metáfora, essa metáfora dos espelhos, para uma multiplicação de dons na unidade de um sujeito de inerência. Assim, a primeira representação que tive de Coelho de Sousa recebia dos meus pais, a propósito da sua mestria de direção espiritual em cursos de cristandade. Não fosse ele sacerdote poeta, e assim medianeiro e mediador, mas não como vaga aparência duplamente negativa do sagrado e do homem, antes como virtuosa personificação no exato cruzamento da graça com a natureza. Como é natural, no caso de Coelho de Sousa, um sacerdote católico, essa mediação recolheu sempre os dados da revelação e o depósito da tradição da Igreja, toda a herança da fé e da analógica e única demanda do sentido do homem e do cosmos, vislumbrável pela inteligência e pelo coração nos horizontes da condição humana na Terra. A segunda imagem que recebi dele foi a do professor viajante e escritor de uma poética existencial, bem assinalável nos seus gestos de anotar versos, frases e impressões nos bilhetes da velha caminhoneta da carreira, primeiro, e depois, mais tarde, escrevendo as suas crónicas e editoriais críticos no jornal A União,
por entre angústias, revoltas, desânimos e persistências do dia-a-dia da nossa sociedade e da Igreja, mas também na subsequente reclusão conventual dos seus alcantis, da sua salva. A terceira imagem é a do pregador orador sacro e profano, primeiro num fabuloso retrato postal da festa da Madalena no Pico, qual António Vieira, de sobrepeliz rendada e estola longa e a preceito, benzendo lanchas e barcos, ensinando aos pecadores e aos peixes ilhéus pequeninos o exemplo dos grandes cardumes do céu e abrindo os braços fantasiosos e teatrais ao encapelado, esquivo e tantas vezes traiçoeiro mar do canal, porquanto, como ele próprio escreveu no Três de Espadas, de 1979, na tempestade e na bonança, vai assim: a água do mar é espelho, onde a ira se revê, noite de sombra e presságio, no fundo do mar avesso. Sempre temi o naufrágio desde que me conheço. Gosto do mar, mas sentir-me dentro dele é saber-me a esmo pela onda que me impele para dentro de mim mesmo. Mas ainda o revejo agora, lá na minha praia, fazendo o sermão das velas, da procissão das velas, na festa de Fátima, que também era de lenços medianeiros e de lágrimas fundas e quentes, derramadas ao vento, no adro da matriz, na esperança do perdão, na saudade da infância e no embalo maternal, do socorro, da graça de Maria, símbolo e metáfora nele sempre recorrente, no seu verbo passional e no seu pranto, para dizer, chamar, pedir ou ficcionar o céu, o sonho, o lume, o divino, o rosto de Deus na mulher, o silêncio, a verdade, o amor e a vitória sobre a rastejante serpente e o único e derradeiro alívio de todas as dores e gemidos da criação, pela mão e pelos olhos doces da Mãe, unidos ambos nos passos cansados daqueles que vieram a pé, de muito longe, no cântico do Ave, Ave Maria. E escreveu assim: espada ao peito da Mãe, espada ao peito do Filho, em minha paixão refiro. Porém, a oratória de Coelho de Sousa é de registar pelo original, também atingia por vezes laivos de provocação e manuseamento estratégico de recursos e figuras de estilo, como há pouco o Padre Júlio também aqui exemplificou, cujo conteúdo, um pouco como em António Vieira acontecia quando este chegava a invectivar Deus, desafiar os anjos e mobilizar os santos da corte celeste, nem sempre era o nosso Padre Coelho lá muito ortodoxo ou cândido, para embaraço dos colegas e dos crentes abismados de tão encenada e arrojada argumentação teológico-moral, como quando disse, na matriz da Praia da Vitória, que certa imagem venerada tinha afinal merecido apenas do seu tosco escultor uma cara de tolo, ou que a Eucaristia não era mais do que um piquenique, ou até, dizia ele, e cito, uma espécie de cocktail. Mas, mais seriamente, também o vislumbro debruçado pelo testemunho que Deus próprios guardei sobre o altar ou o púlpito em São Sebastião e na Ribeira Seca, rezando missa e humilhando como quem conversa, dialoga ou confidencia o mais recôndito que lhe vai na alma,
lá estando, lá estava, ao fundo, a ouvi-lo, amparado no seu próprio bordão de cego, o vidente da luz, quem o saberá? Um outro poeta, o tal do corsário das ilhas e do pão e a culpa, entre os mutos compassos da espera e do arrependimento, à beira, com certeza, da mais autêntica visita da fé. Depois, recordo nas conferências da Filarmónica da Praia, nos arranjos das flores para o teatro, no vício dos livros, nas angústias e traumas partilhados com os doentes de São João de Deus e na desilusão estafada das aulas e das tribos escolares degradadas e desinteressadas do seu ensino e do espírito que nele vibrava com a recordação dos seus referenciais hispânicos, Góngora, Cervante, Garcilaso de la Vega, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Unamuno, e dos seus admirados mestres portugueses, Gil Vicente, Camões, Bernardinho, Augusto Gil, Fernando Pessoa, Pascoais, Correia de Oliveira, o nosso Cortes Rodrigues, Roberto Mesquita, Antero, António Nobre, Cesário, Frei Agostinho da Cruz, Flor Bela, Peçanha, Garrett e Nemésio. Todos, afinal, por ele reconduzidos a um recorte de gosto e andamento essencialmente barrocos, dramáticos e exuberantemente retóricos, onde, como escreveu o professor Reenes no prefácio ao seu livro Poemas da Aquém da Além, que é de 1955, os estados psíquicos e simbólicos obtêm pela avaliação intelectual da metáfora o equilíbrio entre a fluência verbalista, a analogação condensada da imagem concreta e o recorte breve e sugestivo da frase abstrata. Finalmente, vejo e logo o reconheço ali, na praça, junto ao império da Vila de São Sebastião, pintando e desenhando outros hinos em cor e traço e devoção ao Senhor Espírito Santo das Ilhas dos Açores, para que nos sejam dados sempre o pão e o vinho da abundância do coração e da fraternidade da paz. Agora, como nas clássicas evocações, vou fechar eu o meu álbum de recordações, de saudosas memórias, do meu próprio discurso, assim e aqui mesmo. Não tenho a certeza, mas parece-me que o Padre Coelho, com a chegada da primavera, ainda lá irá mais algumas vezes, acenando ao longe, um pouco vaidoso e sorridente, para os amigos e para os confidentes que o escutaram, para os que nele confiaram e para os que o quiseram homenagear, mas também para os outros, para aqueles perante os quais se sentiu sempre distantemente triste e ofendido com os que dele tanto mal disseram, tanto o menosprezaram, ou o esqueceram em vida, e outros até ainda na própria morte. Porém, a todos eles, certamente, o nosso querido Padre Coelho de Sousa, convidando a olhar com olhos de ver, dando, recebendo e partilhando a comum e frágil humanidade de todos, como ele próprio escreveu, partilhando as flores dos jardins de Deus.